Olá, família Kev, um dia de muita paz para você e que você seja honrado por Deus naquilo que você tem perseverado, naquilo que você tem colocado diante de Deus, naquilo que você tem buscado e tem se mantido firme, tem se mantido íntegro, tem se mantido fiel, perseverante diante de Deus. Que você seja honrado pelo Senhor. Que você não seja esquecido. Você não vai ser esquecido, porque Deus, ele não esquece. Deus não esquece nunca da gente, por mais que a gente pense, por mais que a gente ache que está demorando, por mais que a gente fique triste, desanimado, pensando que acabou, que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está nos escutando, não alimente esse pensamento. Deus está vendo todas as coisas. Deus, ele não esquece, ele não esqueceu de você, ele vai te honrar. É sobre isso que eu quero estar meditando com você hoje, sobre honrar. Deus não esquece o bem que você faz. Deus, ele te recompensa. Só que Deus, ele olha muito a motivação do nosso coração. Ele gosta muito de nos provar naquilo que a gente tem alimentado em nosso coração. Porque Deus quer que a gente seja perfeito, Deus quer que a gente mude, quer que a gente seja transformado mais e mais, e que a gente seja esse discípulo, e essa discípula que ele sonha, que ele almeja. Em Esté, né, que é um dos livros que eu tenho meditado também, em Esté 6, a partir do versículo 1, nós vemos como o Mardoqueu, o tio de Esté, ele foi honrado no tempo certo de Deus, não é? No tempo certo do Senhor. Chegou para ele a honra que ele merecia e no nível, numa proporção inimaginável. Porque o que aconteceu no capítulo 6 de Esté, o que foi que aconteceu? Vocês já leram o livro de Esté? Se não leu, vá lá, é uma história lindíssima, a história da rainha Esté. E o tio dela, que educou, que cuidou sobre os princípios de Deus, né? Ele seguia esses princípios e ensinou para Esté também esses princípios para serem seguidos. Um dia ele estava andando, né, pela frente do palácio, no lugar lá específico, e ele ouviu duas pessoas de confiança do rei tramando algo contra o rei, intentando contra a vida do rei. E ele foi e falou para Esté, Esté contou ao rei, depois descobriu que era realmente isso, que aqueles dois eunucos, eles estavam tramando contra o rei prendeu e tal, e eles morreram, né, os dois eunucos. E foi registrado nas crônicas do rei, mas não aconteceu nada com Mardoqueu. Então, às vezes a gente faz, né, tantas coisas, não que a gente vai fazer pensando em receber, pensando em ter algo em troca. Jesus diz que o que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa fazer. Então, a motivação do nosso coração não é fazer para barganhar, não é fazer para ter, mas fazer por causa dos princípios. O princípio de Deus que regia a vida dele mostrou que ele não deveria se calar ao ouvir algo que ia contra a vida do rei, né? Então a gente não tem que se calar diante de coisas erradas que a gente tem escutado. A gente precisa denunciar o pecado, a gente precisa denunciar o mal. Então ele agiu conforme os princípios. Quando a gente age conforme os princípios, vem as recompensas. E aí o que aconteceu? O rei registrou, mas ele não recebeu nada. Era para ele ser recompensado, né? Porque ele livrou a vida do rei, ele salvou a vida do rei. Então, um dia, o rei estava dormindo e Deus inquietou ele. Deus tirou o sono do rei. Deus vai tirar o sono das pessoas que precisam te honrar. Ele vai ficar acordado até entender que ele precisa te honrar. Deus vai dar sonhos ininterruptos para essas pessoas que precisam te honrar e não te honrou ainda. Hoje é o dia de Deus te honrar. Hoje é o dia designado por Deus para que você seja honrado, honrada naquilo que Deus tem para você, porque Deus não esquece, Deus não vai deixar que você seja esquecido. Está escrito em Esté, capítulo 6, versículo 1. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei
Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei guarda da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o servia. Então, o contexto é exatamente esse. Deus vai tirar o sono daquela pessoa que precisa te honrar e você vai ser honrado, porque Deus não esquece das pessoas que seguem os seus princípios, das pessoas que Ele ama, das pessoas que têm feito o bem. Deus não esquece. E olhe que havia Naamã que tinha tramado o mal contra Mardoqueu. Ele foi falar com o rei para enforcar Mordecai. Mas nessa noite, quando o inimigo estava tentando o mal contra Mardoqueu, Deus mudou. E esse inimigo que estava tentando matar Mardoqueu, foi ele que honrou. Então, aquelas pessoas que estão pensando que você não vai ser honrado, pensando que você não vai ser lembrado, essas pessoas, elas mesmas vão ver, ou elas mesmas vão dar para você a honra que você precisa. Porque o nosso Deus, ele faz isso, ele nos surpreende. Ele transforma o que era para a morte em vida. Ele transforma o que era em desonra para a honra. Hoje é o dia de honra na sua vida. Deus já moveu os céus e moveu a terra. E você vai ser lembrada. E você vai ser honrada, vai ser honrado. Porque Deus, nesse dia, Ele move o coração do rei, o coração do chefe, o coração da pessoa que precisa te honrar. E você vai ser honrada. Amém? Até que Ele venha. Não esqueça, nosso Deus não esquece e Ele honra a todas as pessoas que seguem os seus princípios, seguem os seus propósitos e é fiel a Ele. Beijos, até o nosso próximo encontro, até que Ele venha.